Olá, pessoal. Bom dia. Estamos aqui com mais uma live do Evangelho. Vou fixar o tema aqui. O tema de hoje é escuta. E aguardando aí a entrada de André para nós conversarmos sobre a escuta. Deixa eu avisar ele que eu já estou aqui. Daqui a pouco nós vamos proceder à leitura da mensagem, deixar algumas pessoas entrarem aí no, no grupo para que possamos explicar a proposta do Evangelho e dar uma introdução a esse encontro de hoje. Oi, seu Paulo, tudo bom? Bom dia! Bem-vinda, Flávia. Oi, amiga, tudo bom? André chegou. Olá, amigo, já te aceitei aqui, viu? Então, gente, olá, amigo, bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo ótimo, graças a Deus. Mais uma live, né? Mais uma manhã de trabalho. E vamos nessa. A gente explicando aqui de novo a proposta aqui do Evangelho. Deixa eu botar um livro aqui para deixar mais alto, porque está cortando minha testa. A proposta do Evangelho é estabelecer uma ponte, né, entre os ensinos morais de Jesus e o outro, né? E através desses encontros, dessas lives, eu estou tentando ajeitar, amiga. A gente aprende, né? Porque a gente estuda, a gente conversa, a gente aprende e a gente troca ideias e a gente, por consequência, acaba ajudando um pouco vocês que estão aí em casa também, né? Então, a proposta é essa e também temos o direct, que serve como um espaço de escuta e acolhimento também. Quem quiser mandar mensagem, estiver passando por algum conflito, coisa e tal, quiser conversar ou apenas ser ouvido, o canal pelo direct está à disposição. Ou pode mandar uma mensagem também em um dos nossos posts que nós respondemos. Nós não somos psicólogos, né, mas estamos abertos para um diálogo fraterno. Bem, nós vamos iniciar o encontro de hoje. Vamos ler Bem-vinda, Brasília. Vamos ler aqui uma mensagem desse livrinho aqui, Convites de Sheila. E eu vou abrir. Caiu na mensagem serve. Bem-vindo, Fidelis. Serve. Não esperes condições especiais para servires na obra do bem. Se não pode ser a árvore frondosa cuja sombra abriga os viajantes, ser a flor do caminho, que alegra a alma e retempera a visão. Se não pode ser o rio caudaloso que abastece as metrópoles, ser a fonte oculta na floresta, simples e limpa, que mitiga a sede dos pássaros e animais. Se não pode ser o farol de longo alcance, ser a chama singela, que, embora pequena, afasta a sombra por onde passa. O hospital, que reúne equipamentos sofisticados para determinar diagnósticos e realizar cirurgias, não prescinde do algodão simples e humilde para limpar feridas e aliviar dores. Pensa nisso, e não sonegues teu concurso fraterno a quem segue contigo. A verdadeira virtude nasce sempre do amor. E ninguém é tão pobre ou incapaz que não possa transformar o amor que sente num gesto que reergue ou numa ação que consola. Então, a mensagem nos exorta, né, ao trabalho, ao serviço no bem, nos lembrando que ninguém é tão pequeno que não tenha nada para dar, né? Quando se fala em dar, não é só ações materiais, mas dá de nós mesmos, dá um pouco de nossa luz, porque todos nós somos luz, dá de nosso amor, dá de nosso conhecimento, de nosso tempo, né? Tempo para ouvir. E vamos começar esse encontro de hoje falando sobre escuta, né? E por que falar sobre escuta, né? Escutar, ouvir. Mas por quê, né? A importância, né, da gente refletir um pouco sobre o que seria a escuta e para que escutar, consiste no fato de que nós somos todos seres sociáveis, né? Nós vivemos constantemente em relacionamentos, por mais que
alguém possa dizer, né? Eu tenho amigos que dizem muito isso, mas eu sou antissocial, eu não gosto de sair, eu não gosto muito de festa, mas a vida que a gente vive é uma vida de relação, independentemente de nós sermos pessoas que gostam de estar muito entre outras pessoas ou não, né? Porque a vida se dá na relação o tempo inteiro, é na família, é no trabalho, nos estabelecimentos, nas instituições que nós frequentamos, né, sejam religiosas ou não, a todo instante nós nos deparamos com o outro e a gente se descobre e evolui nesse encontro e nessa relação com o outro. Eu tenho um grande amigo que ele costuma falar que o outro é a medida. Ah, esqueci agora, mas eu vou me lembrar e vou falar para vocês. Está aqui escrito no negocinho de marcar livro. Então, assim, para que nossas relações sejam positivas, é importante a gente escutar. E Rubem Alves, Rubem Alves era psicanalista, educador, teólogo, escritor, faleceu, foi pastor também. Ele faleceu em 2014. Ele tem uma frase bastante interessante que ele diz assim: Deus é isto, a beleza que se ouve no silêncio. Daí a importância de saber ouvir os outros. A beleza mora lá também. Ou seja, a gente pensar que Deus está em cada uma das pessoas, né? Cada um de seus filhos. Escutar os outros é escutar também a Deus. E tem um outro filósofo indiano, Gita Krishnamurti, né? Que foi filósofo, escritor, educador, faleceu em 1986. Ele diz que escutar é um ato de silêncio. A forma mais elevada de inteligência humana é dirigir a atenção desprovida de julgamento, né? Então, ele nos traz a questão de escutar e também ouvir, não julgando, né? Mas qual seria, né? A gente fala ouvir, a gente fala escutar. Qual seria a diferença entre ouvir e escutar? Você sabe, André, qual a diferença entre ouvir e escutar? Hoje eu que vou fazer perguntas para você. Bom dia novamente. É uma alegria estarmos reunidos nesse sábado, sábado ensolarado nessa capital soteropolitana. E ouvir está muito relacionado com essa capacidade que nós temos mais rápida de muitas vezes ter a percepção sonora, mas não se aprofundar dentro dos conteúdos. Então, me parece que cotidianamente nós ouvimos mais do que propriamente escutamos, né? Escutar faz parte de um processamento não somente linguístico, mas também sensorial, sentimental, ou seja, quais as repercussões que o exterior e também o interior me promove, porque o processo de escuta também é um processo interno, é um processo interior, né? A gente muitas vezes associa que o processo se dê de fora para dentro, mas o processo também dá-se de dentro para dentro, porque é preciso que o indivíduo se escuta, que ele se ouça no sentido de mais profundo desse processo, para que justamente a gente entenda as demandas interiores, entenda as nossas questões íntimas e, por consequência, também entenda as questões do outro, né? Pelo menos essa é a minha percepção. Né? Ouvir. É engraçado que a gente está fazendo uma live aqui, a gente vai ter que colocar em prática o que a gente está falando, né? É a primeira vez que a gente faz uma live assim, porque a gente fala de caridade, né? Mas a caridade, às vezes, não, eu posso não estar fazendo no exato momento que eu estou falando, né? E escuta, a gente está falando aqui, a gente tem que estar dando exemplo, escutando o que o outro está falando, né? Então, eu também penso assim, como você trouxe, né? O ouvir, ele é uma ação, uma aptidão mecânica, né, do corpo, né? Então, se eu não tenho algum problema auditivo, coisa e tal, em regra, todos ouvem, né? Todos, exceto aqueles que têm algum tipo de deficiência auditiva, né? Mas como é que eu ouço, né? Será que eu estou realmente ouvindo? Na escuta, a gente é o ouvir de forma qualificada, né? Eu estou escutando, mas estou colocando atenção na minha escuta, como o filósofo Jiddu Krishnamurti fala, né? É um ato de silêncio. Então, é você silenciar para ouvir o outro. Paulo está perguntando aqui, seria escuta com o coração a diferença de ouvir, André? Também. Desculpa, eu não sou André, mas eu vou ajudar a responder, se André pode me complementar. Também, mas é ouvir assim, a escuta é um ato inteligente, então a mente precisa estar desperta para a gente
e disciplinada para a gente escutar o outro, né? Exige a disciplina mental, porque a gente pode não estar falando com a boca, né, emitindo sons, mas a mente pode estar ali, ó, tagarelando horrores. Então, o outro pode estar falando e eu posso não estar escutando absolutamente nada do que eu estou falando. Está ali a minha mente, ó, viajando, pensando em 1 milhão de coisas, menos do que o outro está falando. Aí, quando o outro termina de falar, eu vou e falo, é verdade, está certo. Ou digo, não, 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 não. Ou saio, ou falo uma coisa que não tem nada a ver, ou concluo algo que o outro, na verdade, não queria falar. Né? Às vezes o outro está falando uma coisa, eu não estou escutando ele com atenção e acabo concluindo o que ele iria falar de forma equivocada. Então, a escuta é a gente ouvir com atenção, é ouvir com consciência, é ouvir em profundidade, atento a todas as formas de comunicação com o outro. E também nessa escuta, né, como é uma escuta atenta, né? É justamente isso que eu falei, né? É uma disciplina da mente, que também, né? Então a gente tem que disciplinar a mente para a gente não viajar, não devanear enquanto o outro está falando, mas também a gente prestar atenção, né? Com os olhos, ter sinais assim como um sorriso, mostrar para o outro através de gestos corporais também que a gente está escutando o outro, né? Para o outro entender que a gente está ali atento àquilo que ele está falando. É escutar se muda, assim. O outro fala, fala, fala. É muda, não, eu não vou falar nada porque eu tenho que exercitar uma escuta atenta. Aí não emito nenhuma expressão corporal, nem visual, nem nada, né? Mas é olhares também. A gente transmite essa atenção por meio de olhares, por meio de sorriso, algum gesto, né? Tem a comunicação corporal também, né? Então, eu acho que é essa a diferença entre ouvir e escutar. Quer complementar, Dé? Não, eu queria só dizer que você, né, foi feliz nas considerações, acho que complementou mesmo. E ao mesmo tempo relembrar um pouco Rubem Alves, como você colocou, né? Você trouxe inicialmente, porque é algo bastante interessante, porque ele dizia que não há, pelo menos ele não tinha conhecimento, e eu hoje também não tenho ainda. Se alguém tiver aí, por favor, sinalize. Cursos de escutatória, né? Nós temos uma infinidade de cursos de oratória, né? Livros de autoajuda, né? Como falar em público e influenciar pessoas, maneiras persuasivas de atingir seguidores, de fazer com que o conteúdo tenha cada vez maior engajamento nas redes sociais, mas efetivamente cursos de escutatória eu pelo menos não tenho conhecimento. E eu julgo que a natureza é muito sábia, não é? Então não por acaso nós temos 2 ouvidos e apenas uma boca. Algo que o Rifão Popular traduziu como sendo falar é prata e ouvir é ouro. Ou seja, todo esse contexto em torno dessa escuta é algo muito novo para todos nós. Por quê? Porque vivemos numa sociedade hiper individualizada, narcísica por demais. Estamos diante de um contexto de cultura de indiferença e, por que não dizer também, de ódio. E, é claro, ouvir ou, mais profundamente, escutar torna-se cada vez mais difícil, justamente por essa incapacidade de estabelecer contato consigo e, por consequência, com os demais também. Então, fica mesmo mais complicado tentar dimensionar aquilo tal que seja efetivamente a escuta. E pelo fato de ouvir ser um processo mais mecânico e por isso mesmo não requerer tantos dispositivos simbólicos, um engajamento maior na comunicação, por esse fato, ele ser um processo mais presente em nosso dia a dia. Daí o fato de repente, você ouvir alguma coisa e não processar. Aquilo que na comunicação se dá na forma de um delay. Né? Fala de novo aí, repete de novo aí, porque eu não consegui ouvir. Então, é isso que já nos dá um sinal de que nós não estamos atentos a esse processo. Né? Isso que a Priscila colocou no início. Nós passamos por uma experiência, mas não conseguimos absorver o que aquela experiência está traduzindo, o que ela está simbolizando para nós. E esse fato patente para então dizer que nós estamos apenas sobrevivendo, ou seja, nós estamos somente ali envolvidos na superfície da própria vida, não nos aprofundamos ainda. A importância de se ouvir, de entender as suas demandas, as suas limitações, o fato de repente você abandonar algum projeto por força de não mais sintonizar-se com ele para dar as oportunidades a um outro que você se afinize. Então, tudo isso nós só conseguiremos quando nós dispusermos a escutar a nós mesmos.
a escutar o outro, a entender as demandas do outro, a respeitar o outro, né? Então, eu acho que esse processo é, sim, muito importante nesse sentido. Mas, hoje, nós vamos também explicaçar um pouco, né? Porque não só a Priscila vai perguntar, eu também vou perguntar a ela aqui. Bom, já falamos que estamos no contexto de uma sociedade hiperindividualista, narcísica e, Sim, sim. e fizemos algumas lives, inclusive a segunda parte de racismo será na segunda-feira, nós vamos falar mais tarde sobre isso. Mas na live de racismo nós comentamos algo acerca do lugar de fala. E a minha pergunta para a Priscila é a seguinte: se dentro desse contexto fervilhante, celere, abrupto, até mesmo radical em que estamos inseridos, como entender o lugar de fala, o outro, se nós não compreendemos a nós mesmos? Como estabelecer esse lugar de fala se nós não damos margem a nós mesmos de nos compreender nesse processo? Seria, então, essa medida um tanto utópica? Eu acho que se a gente não se compreende, a gente não tem como compreender o outro em situação nenhuma, né? Então, o negócio é a gente buscar se compreender, né? E no ato de escutar, né, é uma via dupla, né? É escutar o outro e escutar nós mesmos. Ocorre que, como você ia falando no início, né, a gente vive numa sociedade que ainda né, mas está mudando lentamente. Eu acredito que vai mudar mais ainda, mas ainda é muito autocentrada, só preocupado consigo próprio, e nós não fomos educados para escutar, nem a nós mesmos, nem ao outro. Né? A gente vive numa cultura em que parece que a gente tem que ter opinião para tudo, né? Então a gente tem que ver todos os jornais, a gente tem que estar inteirado de tudo, ler os livros que estão aí no top 5 do momento, né? Que aparecem aí nas revistas importantes como os mais lidos. Ter opinião sobre os mais diversos aspectos da vida, né? Porque aí quando alguém, numa mesa de bar, no almoço, no jantar, surge um determinado tema, né? A gente observa, até nas redes sociais, né? Alguém lança o assunto, a quantidade de doutores do assunto que aparece, né? A quantidade de achismos e de opiniões que aparece. Então, a gente vive realmente no momento em que a gente está verborrágico, né? E esse é um dos sintomas de que a gente não está se comunicando bem, porque a gente quer falar o tempo todo, quer mostrar que sabe, que compreende, que entende, coisa e tal, né? Raros são os que gostam de ficar mais em silêncio. E além dessa coisa da gente querer o tempo inteiro estar falando, né? Que é algo que a gente observa nas mínimas coisas, assim, essa coisa do. Tipo, a gente encontra alguém na rua, vamos supor, né? Eu encontro com o André na rua, aí eu vou e falo, ou com qualquer outro amigo, Réveillon tá perto, né? O último Réveillon eu passei na praia. Aí, às vezes, eu tô querendo falar alguma coisa e o outro já fala, eu passei na montanha. Um exemplo, assim, hipotético, né? Para qualquer assunto. Se eu chego e digo assim, eu tenho um cachorro, aí o outro vai e responde, no caso eu, né? Eu tenho um cachorro e 3 gatos, isso eu tenho mesmo. Então, assim, a gente não para perceber o que o outro está querendo comunicar. Antes, eu não estou querendo dizer com isso que a gente não possa e não deva falar, estabelecer um diálogo, mas antes da gente estabelecer um diálogo, uma interação e falar o que a gente quer falar também, por que que o outro se aproximou da gente e trouxe alguma informação, fez algum comentário, né? Em todo lugar que a gente está, Joana de Ângeles traz isso no texto que ela tem no livro Episódios Diários. Ela fala sobre a arte de ouvir. Ela fala em todo lugar que nós estamos, a gente chama a atenção de alguém. A gente pode despertar tanto a antipatia como a simpatia. E alguém pode se aproximar, puxar uma conversa e coisa e tal. E a gente vive numa sociedade que as pessoas estão com necessidade de serem ouvidas. Elas têm necessidade de falar, uma carência de amigos, uma carência de afeto. Então, se aproxima alguém da gente, às vezes com um assunto banal, que é apenas um motivo para iniciar uma conversa, né? Falar qualquer coisa. É como eu dei 2 exemplos aqui bem banais. Eu tenho um cachorro. Eu passei o último Réveillon em tal lugar. Sei lá, eu sou de Escorpião. E qualquer assunto, por mais banal que seja, às vezes é só um start para iniciar um diálogo e o outro não para perceber aquilo que não espera, o que o outro está querendo comunicar. Já larga a sua também, né? Já começa, porque isso, porque aquilo, porque
e às vezes o outro termina e não comunica aquilo que ele queria comunicar. Então a gente vive ainda, né, numa sociedade que é muito verborrágica, a gente percebe isso nos diálogos, nas conversas, e nós próprios. Eu sou assim também, e é algo que eu tenho procurado me policiar, é essa coisa de interromper o outro quando o outro está falando, né? O outro está falando, aí o tempo todo a gente fica interrompendo, né? Ou o outro está falando e a gente ouve já pensando no que vai falar depois. A gente não está nem ouvindo os argumentos da pessoa que o outro está falando, a gente já pensa no que a gente vai falar em seguida. Então, por isso que lá atrás eu falei, né, que ouvir com atenção é a gente diminuir a nossa tagarelice mental, porque a gente tem uma tendência, quando a gente está conversando com outros, de ficar tagarelando na nossa própria mente, pensando justamente no que eu vou falar, ou pensando nos compromissos que eu tenho para fazer mais tarde, por isso que tem essa coisa do delay que Dé falou aí, né? De dizer, oh, é o que mesmo que você falou? Eu não estava prestando atenção, ou eu não ouvi, coisa e tal, porque realmente a gente não para prestar atenção. Eu acho que isso também é muito consequência da agitação, da ansiedade que a gente vive, né? A gente, de uma forma geral, somos muito ansiosos, né? E aí isso reflete na forma como a gente se comunica com o outro. Fidelis aí está super se identificando, né, Fidelis? E eu. Uma das primeiras lives que eu fiz aqui, depois eu liguei para uma amiga minha e falei, ô amiga, eu achei que eu fui péssima. Porque, não me lembro se foi com o André, se foi com o Liz. Ele falava o tempo todo, eu interrompia. Quando ele começava a falar, eu pá, interrompia. Eu estava toda uma mal educada. Eu tenho que parar e ouvir o que o outro está falando. Sério, gente, eu fiz essa autocrítica e continuo fazendo sempre, porque eu acho que eu sou dessas também, eu super me identifico. Olha, Super. Fidelis, você não tá sozinho não, viu? O problema é que ele tá levantando tantas questões e tá se identificando também, tá parecendo aqueles testes que a gente faz de final de revista, né? Não, eu super me identifico. Eu acho que é realmente uma consequência disso que a gente vive nessa sociedade cheia de informação, a gente é muito ansioso. Então, silenciar a mente para ouvir o outro é difícil. É difícil, mas é importante, né, Dé? Exatamente. E aí surge algo bem interessante nesse sentido, né? De como, então, promover uma mudança nesse sentido, né? E o próprio psicanalista e também professor da USP, Christian Dunker, fala muito a respeito desse movimento que se dá, segundo ele, de três formas. Primeira forma, sair de si mesmo. E sair de si mesmo é justamente romper com esse princípio narcísico da própria existência. Não é? Lais até comenta, né? Penso que esse culto está muito ligado à humildade, né? Sair do ego e prestar atenção no outro. Exatamente isso. Lá está Total. sintonizada. Exatamente isso. É o primeiro movimento que Christian Dunker pontua. Sair de si mesmo. Ou seja, romper com esses princípios narcísicos, egóicos, egotistas. E perceber que, para além das nossas necessidades, há um universo outro. Há outras demandas que merecem também atenção. Então, sair de si mesmo é, de alguma sorte, tentar disciplinar o ego, que é essa importante instância psíquica, para nos fazer entender que ela não é o guia de nossas vidas. Ela é importante para filtrar conteúdos, mas não pode dominar a nossa própria existência. Quando nós nos tornamos egoístas, quando nós não desejamos escutar o outro, nós nos encastelamos, nós nos fechamos com uma ostra e, é claro, entramos num estado muito perigoso de dogmatismo, de ideias arcaicas, antigas, engessadas e, consequentemente, estacionamos, não crescemos. Então, a proposta em torno dessa discussão é ampliar as fronteiras do diálogo, é fazer com que o outro também seja escutado, mesmo que em silêncio, porque o silêncio também é uma forma de linguagem. Né? Quando o outro se silencia, ele está comunicando alguma coisa. De repente, você fala uma situação, comenta algo, e o outro fica como que apavorado, estarrecido. É uma forma de comunicação. É uma forma que ele encontrou para se comunicar. Né? O corpo fala. Né? Um estudo mais antropológico acerca dessa questão vai fazer com que nós entendamos que existe a linguagem formal, aquela que nós convencionamos,
a linguagem que se exterioriza através da verborragia, por exemplo, como a Priscila colocou muito bem, mas há também uma linguagem que é uma linguagem simbólica, é uma linguagem gestual, é uma linguagem que se processa na sua sutileza. E é importante que nós estejamos cientes desse processo. E sair de si mesmo é justamente fazer um movimento de romper com esse princípio egóico narcísico para que justamente nós possamos dar aso, dar oportunidade ao diálogo, não é? Ainda tem o celular, né? Perfeito. É realmente complicado. O celular complica um pouco, né? E viria para ajudar, mas o celular às vezes complica um pouco a situação, né? O celular é meio que aquele estratagema, aquela justificativa para que você possa se evadir dos diálogos, do contato com o outro. E para você, assim, qual que é a importância da gente escutar o outro? Escutar o outro é uma medida, casando, não é, com o que nos diz Duncan, de também escutar a si mesmo. Porque se nós não conseguimos escutar o outro, é porque ainda não amadurecemos para a necessidade de escutar a nós mesmos. Muitas vezes você quer soterrar uma realidade em sua vida. Você quer encobrir alguma coisa. E uma forma de encobrir isso é fazer com que você não ouça o outro também, que muitas vezes desvela uma realidade. Né? O outro, às vezes, desnuda uma realidade. O outro, às vezes, fala, Priscila, atenção aqui. Você não está percebendo que essa ocorrência está se repetindo muitas vezes na sua vida, não? E qual é o elemento, não é, de interseção nesse processo todo? É você. Então, muitas vezes, o outro tem um papel muito importante, não é, de fazer com que nós percebamos uma realidade que antes estava encoberta, que desejávamos ocultar. Então, o fato, então, de tentar fugir essa realidade, a resolução do problema, faz com que nós não ouçamos, não escutemos o outro. E, por consequência, nós mesmos. Porque quem se escuta, escuta o outro. Isso é fato. Quando nós aprendermos a nos escutar, nós vamos ouvir o outro. Porque é importante que o outro também tenha o seu lugar de fala. Que o outro também seja percebido. Daí o fato de nós, modernamente, nós discutimos a questão dos invisíveis sociais. Aqueles que estavam à margem, né? Que não tinham lugar de fala. E que agora, com o avanço da internet, dos mecanismos sociais, nós percebemos que houve uma espécie de rompimento da polarização, né, desse processo todo, e muitas pessoas estão ganhando lugar de fala. Agora nós temos que atentar para a qualidade desse lugar de fala, porque muitas vezes nós estamos desperdiçando a oportunidade de trazer demandas importantes a nível individual e coletivo que poderiam contribuir para a sociedade. Não é? Nós falamos, é preciso construir uma sociedade justa, igualitária, equânime, mas o que nós estamos fazendo para que isso efetivamente se dê? Né? Nós estamos trazendo as nossas demandas, trazendo a importância desse lugar de fala para o dia a dia, ou então estamos somente nos utilizando daquela cultura mais reducionista de tirar o sarro, ou de zoar, de ser comediante. Né? Nós temos uma alegria natural, mas é preciso também trazer à tona conteúdos que são importantes e que devem ser ditos. É, Juliana fez um comentário: a carência de ouvir é tão comum que quando encontramos pessoas que de fato ouvem, nos questionamos por que não fazemos de fato. O outro sinaliza, né, aquilo que nós precisamos desenvolver em nós. E eu vejo também, né, dentro disso que tu falou aí, tu adiantou aí, como a gente falou no início, nós somos seres sociais, a gente está constantemente em relacionamento com o outro, então a importância de escutar também serve para que a gente possa estabelecer vínculos com o outro, né? Para que a comunicação não fique apenas no campo da superficialidade, a relação não fique no campo da superficialidade. Quando a gente escuta o outro em profundidade, a gente consegue compreender o outro, estreitar vínculos e desenvolver empatia, que foi até tema de, acho que 2 lives atrás, né? Foi 2 lives atrás, foi uma das nossas lives que está salva no feed, está lá no YouTube também. Então, quando a gente escuta o outro, né, a gente consegue, né, estabelecer esse vínculo, a gente cria empatia, porque a gente se coloca no lugar do outro, a gente entende as razões do outro e a gente também melhora as nossas relações interpessoais, né? Então, assim, a importância da escuta tem reflexo em todos os campos da nossa vida.
tanto no campo familiar, com os nossos pais, com os filhos, com o cônjuge, seja a esposa, ou o marido, ou namorada, amigos, colegas de trabalho, em todos os campos das nossas vidas, onde nós estabelecemos relações, a escuta vem nos trazer a sua importância, porque em todo lugar onde há relações humanas, duas pessoas, somos pessoas diferentes, as pessoas são diferentes, então há a possibilidade de haver conflito. E quando a gente escuta, a gente minimiza essa possibilidade do conflito, porque a gente passa a entender o outro, né? Realmente desenvolver a empatia, e aí a gente estabelece uma comunicação eficiente também. Você falou um pouquinho mais atrás que nunca ouviu falar em curso de escutatória, que a gente tem muito curso de oratória. Mas até para a gente falar bem, para a gente vender bem um produto, para a gente influenciar o outro, a gente precisa escutar o outro, né? Porque aí entrando um pouco no mecanismo da comunicação, né? O que é a comunicação, né? A comunicação é quando a gente tem um emissor, uma mensagem e um receptor. Só que não é simples assim, né? Eu sou aqui, por exemplo, um emissor, alguém que está comunicando. Você, nesse momento, está me ouvindo, e as demais pessoas nas suas casas estão me ouvindo. O que eu estou falando é a mensagem, mas existem ruídos, né? Ruídos é o quê? É tudo que pode interferir na absorção da mensagem. Então, se eu quero ter que o outro compreenda aquilo que eu estou falando, se eu quero que o que eu falo tenha o poder, isso aí eu já estou falando algo que está dentro dessa área de negócios e coisa e tal, né? Área de vendas, eu acho que o pessoal usa isso como técnica. Se eu quero que o outro compre a ideia que eu estou vendendo, eu tenho que perceber a forma como eles comunicam. E tenho que ajustar a minha comunicação à forma deles se comunicar, porque senão a minha comunicação vai ser ineficiente. Então, o outro me sinaliza como eu vou me comunicar com ele. Até assim, quando há um entrave de ideias, né, numa discussão, para não chegar no nível da discussão, se a gente percebe aquilo que o outro está nos comunicando, e quando eu digo perceber o que o outro está nos comunicando, não é só pela fala, mas é gestual, porque a gente comunica com o corpo também, né? Com o olhar, né? Então, assim, André tá rindo aí da minha cara, porque eu fico assim, é gestual. Então, assim, a gente tem que estar atento a todas as formas de comunicação do outro, a fim de adequar a minha mensagem ao outro. Então, a minha oratória vai ser influenciada por aquilo que eu escuto. Porque senão eu vou estar falando, 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 e o que eu vou falar não vai ressoar. O outro fala, o céu é azul. Aí eu vou e falo, o shopping center abriu ontem. Entendeu? Então eu tenho que ouvir o que o outro fala até para estabelecer um diálogo, porque senão fica como se fossem monólogos se sobrepondo. Aí um faz o monólogo de um lado, o outro monólogo do outro lado. Um monólogo de um lado, outro monólogo do outro lado. E às vezes acontece muito, isso é muito frequente, gente. As pessoas estão falando exatamente a mesma coisa, mas um não ouve o outro, não escuta o outro, e aí começa a discutir. Aí, às vezes, tem uma pessoa lúcida perto que fala, gente, vocês não estão vendo que o que vocês estão falando é exatamente a mesma coisa, só que vocês estão falando com palavras diferentes. Preste atenção, escutem o que o outro está falando. Então, assim, até para evitar conflitos, para realmente melhorar a comunicação e criar uma cultura de paz nas nossas relações. Então, a gente escutar o outro, se dispor a escutar, né? Porque realmente, como o Lai trouxe, é um mecanismo de humildade. A gente tem que ter abertura para escutar e para compreender. Aí a gente consegue estabelecer o perfeito equilíbrio entre o falar e o escutar. E aí sim a gente consegue estabelecer diálogos em vez de monólogos. Exatamente. E isso se tem observado, nós podemos observar bastante nesse contexto do distanciamento social, da linguagem escrita e dos áudios do WhatsApp. Muitas vezes as pessoas estão falando a mesma coisa, só que de maneiras diferentes, e isso está ocasionando problemas, ruídos comunicacionais. E me lembra o segundo passo estabelecido por Duncan para que nós possamos melhorar a nossa capacidade de escuta, que é justamente a empatia. Como a Priscila colocou, esse tema já foi de nossas lives, e a empatia é sair do nosso lugar de privilégio, sair do nosso lugar estabelecido e ir em direção ao outro, não é? Estabelecer a importância de ouvir, de escutar o outro também. E, ao mesmo tempo, é importante que nesse processo nós entendamos que muitas vezes o que se estabelece na realidade não é tão dicotômico, não é tão ambivalente, não é tão dual
quanto se imagina. Não é aquele princípio maniqueísta, né? O bem e o mal, o positivo e o negativo, a luz e a sombra, né? Eu tô com a verdade, então você tá com a mentira. Não, muitas vezes ambos os indivíduos estão equivocados. Muitas vezes ambos dizem uma parte da verdade que integral não é de nenhuma das duas pessoas, dos dois indivíduos desenvolvidos no processo. Então é importante esta empatia para que justamente nós possamos também passar pelo contexto do outro, né? Tentar decodificar suas próprias demandas, visualizar que, para além das nossas crenças, o outro também as tem. O outro também tem crenças, tem valores que foram constituídos ao redor de muitos anos, ao longo de muitos anos. Então, pensar nisso você também se acalmar, né? Se fizesse até coloca, se eu consigo pensar na minha falta de paciência, escutar esse comportamento relacionado. Realmente às vezes é complicado, né? Às vezes a pessoa fala algumas coisas que você vai tendo que Total. se trabalhar, né? Porque requisitando paciência, porque senão a vontade que você tem é de avançar na pessoa, né? Então, Fala logo. gente, né? Ou então não fala mais nada, fica É, cala a caladinho, boca, cala a fica boca. caladinho. Então, a empatia é também para que a gente possa entender isso, que muitas vezes o outro tem as suas limitações, tem as suas dificuldades e nós também as temos. Então, para que esse diálogo possa se dar de uma maneira mais efetiva, é preciso então que nós tenhamos empatia, sejamos empáticos, coloquemos no lugar do outro, né? Entendamos que muitas vezes o contexto difícil fez com que aquela pessoa se tornasse mais endurecida, mais ressequida, ela não teve um contato cultural muito amplo, então a visão de vida dela é mais limitada, é mais reduzida, e fazer esse entendimento é algo extremamente desafiador. Tanto que Priscila, em determinado momento da conversa, descambou para a questão profissional, para a questão de marketing. E isso já tem sido observado pelas empresas, né? A forma como você vai falar e vai ouvir as demandas que chegam dos seus clientes, dos seus parceiros, para que justamente haja uma maior produtividade empresarial, por exemplo. Muitas empresas de marketing estão bem atentas a esse processo, né, para que justamente o produto ou serviço ele seja perfeitamente compreendido por quem está na ponta. E isso melhora não só o ambiente profissional, mas o ambiente também relacional, o ambiente íntimo, né? O fato de você também se colocar no lugar do outro nos faz entender que na relação, por exemplo, nós temos que ceder também. Nós falamos muito de uma cultura de direitos, né? Eu tenho direito a isso, direito àquilo. Mas os nossos deveres? Nós também temos deveres. E é importante que se diga, né? E esse dever está muito relacionado com essa capacidade de ter diálogos francos, honestos, mas que sejam também respeitosos. Eu sou sincero. O que eu falo, eu penso. O que eu penso, eu falo. Né? E aí, às vezes, você vai despejando uma série de conteúdos que são tóxicos e que vão prejudicar essa capacidade de se colocar no lugar do outro, de ser empático. Então, é uma outra capacidade que nós precisamos desenvolver também para que justamente nós melhoremos a qualidade das nossas relações cotidianas. Não é mesmo, Pri? É, eu lembrei aqui, né? Eu estava estudando sobre esse tema ontem, eu ouvi um podcast da Nova Acrópole, que é uma escola de filosofia que existe no mundo todo. E eles falavam que tem uma anedota sobre a escola de Pitágoras, que diz que os discípulos, as pessoas que queriam ser discípulos de Pitágoras, nem era discípulo ainda, né? Almejavam ser discípulos de Pitágoras, elas tinham que participar de um curso, né, estudos durante 5 anos e não falar nada, receber o ensinamento sem retrucar durante 5 anos, receber, refletir, trabalhar aquele ensinamento, e só depois de 5 anos é que ele poderia falar alguma coisa. E aí conclui-se que esse espaço de tempo, né, entre receber o ensinamento e o poder falar a respeito é justamente para que o discípulo, né, o aspirante a discípulo, na verdade, tenha tempo de maturar as ideias e só então, depois já mais experiente, ele tem uma fala qualificada a respeito daqueles ensinamentos que ele recebeu durante 5 anos e maturou durante 5 anos. Eu achei
bem interessante. E eu me recordei também, não sei se você ia falar depois, mas eu vou começar a falar aqui, sobre Jesus Cristo, né? Seu Paulo trouxe aí a questão de Jesus, disse que todas as vezes que está escutando, oi Jorge, a gente tem live com o Jorge, dia 1º de agosto, viu? Barra Pabru entrou aí. Bem-vindo, Jorge. A gente, sim, falando de Cristo, retomando o que eu estava falando. O seu Jorge disse que todas as vezes que está conversando com alguém, pensa como Cristo iria responder, né? E aí, a gente conversando, eu, André e Elisa, a gente se recordou que nos diálogos entre Jesus e seus apóstolos, Jesus e as pessoas, se a gente observar nos livros, né, que a doutrina traz Boa Nova, Primícias do Reino, os livros de Amélia Rodrigues em geral, que mostra realmente os diálogos de Jesus com o apostolado, né, como se fossem os bastidores, assim, sempre tinha uma pausa, né? Os discípulos às vezes traziam algumas questões íntimas, conflitos internos, porque eram homens comuns como a gente, com inúmeros conflitos, e Jesus sempre ouvia em silêncio, né? Os autores espirituais, né, Emmanuel, André Luiz e outros, eles descrevem, né, a Amélia Rodrigues, que Jesus ouvia em silêncio, serenamente, aquele olhar tranquilo, que devassava a alma do indivíduo, e depois respondia com serenidade. Né? E as respostas que ele trazia, né? Eu, quando eu leio esses livros, eu me debruço em lágrimas, né? Que realmente ele toca a alma do indivíduo, né? E ele conseguia tocar e transmitir o ensinamento que ele queria transmitir para aqueles que estavam ao seu redor. Então, isso é interessante a gente observar, né? Na forma como Cristo se comunicava também, né? É um exemplo, é algo que não está escrito assim na Bíblia. O Cristo fazia silêncio quando ele se comunicava com os apóstolos, é algo que está nas entrelinhas. E para a gente perceber, isso é um exemplo para a gente também, né? De saber silenciar. Ele até comentava antes, né, de qualquer processo, não mais profundo, né, que queres que eu te faça? Não é? E essa pergunta, com fulcro fortemente terapêutico, ela trazia à tona a necessidade do indivíduo falar e se ouvir também. Porque muitas vezes a gente não tem conhecimento daquilo que nós carregamos em nosso mundo íntimo. E quando nós falamos de maneira sincera, honesta, envolvidos no processo de solução, ou então de equacionamento dessa questão mais profunda, nós também passamos a nos escutar. Isso é muito importante. E vai também fazer com que nós percebamos o terceiro ponto que Dunker estabelece nesse processo de escuta, que é abrir-se ao processo de comunicação falho, o que poderia parecer paradoxal. Mas, segundo ele, Lacan vai então falar acerca dessa comunicação que tem um conteúdo mal dito, né? Que não foi completamente expresso. E nesse sentido é que nós vamos compreender que a comunicação exige um esforço maior de nossa parte. Porque muitas vezes nós falamos algo e o nosso corpo age de uma maneira contrária. Por exemplo, nós estamos falando de um conteúdo que nos traz dor, que nos traz sofrimento, e nós nos esforçamos para sorrir, mas choramos, mas nos contorcemos. Então, a linguagem gestual também entra como um ponto fundamental nesse processo, a linguagem simbólica, para que nós entendamos justamente que nem tudo vai ser dito nesse processo, ou aquilo que não foi dito, mas que pode ser mais tarde absorvido, compreendido, e que requer de nós esse esforço para justamente tentar, né, estabelecer ponte dialogal. Muitas vezes você não se compreende. Você fala assim, poxa, eu não estou me entendendo, gente. Eu não tô... O que está acontecendo comigo? Né? E imagine o outro. Né? Imagine tentar decodificar completamente o outro. Se você não está se entendendo, que dirá entender o outro? Né? Então, é importante que a gente também se atenha que a gente não vai conseguir abarcar a totalidade do outro. Não é? Nenhum outro talvez o faça. Mas aí está um ponto importante da comunicação, desse desafio de você
tentar romper as suas próprias barreiras e ir em direção ao desconhecido, a explorar novas perspectivas, a entender sobre novos contextos, né? Vencer as fronteiras da indiferença, que já dissemos no início, do ódio, da cultura da banalização, da hiperindividualização, para justamente desafiar-se ao coletivo, né? Ir em direção a uma fronteira dialogal, tentar romper as barreiras dogmáticas, engessadas, atávicas e sanear as fronteiras íntimas, né? Cuidar do seu psiquismo, cuidar do psiquismo também daqueles que estão ao nosso redor, contribuir de maneira positiva para que haja um processo de saneamento mental. Nós estamos num contexto muito ansioso, muito célere, e isso tem nos afetado psiquicamente falando, isso tem nos adoecido. Nós estamos diante de uma sociedade muito adoecida, apesar de bastante confortável, aparentemente segura e ultra desenvolvida. O que para nós desponta como uma preocupação ou pelo menos como uma área de reflexão, né? Para que nós possamos escutar as nossas próprias demandas, escutar as demandas do outro e, a partir daí, estabelecer novas formas e novos mecanismos dialogais. Eu gostei muito do que você falou, você já bateu nessa tecla algumas vezes aí, tanto no início da live, em outros momentos da live, sobre o escutar a si mesmo, né? Quando você trouxe a referência de Jesus, também, quando ele pergunta, né, que queres que eu faça, né? E você chamou a atenção para o fato de que Jesus fazia isso para que o indivíduo pudesse se escutar, né, se perceber, tomar consciência de suas próprias demandas. Sinto que precisamos aprender a escuta do nosso próprio corpo. Exatamente isso também, perfeito. A gente falava aqui, né, que a gente se comunica de várias formas, né, não só pela fala, mas pelo corpo também, né, e as sensações que a gente emite, né, frio, calor, né. Eu estava ouvindo uma live, não foi nem uma live, foi um vídeo de Tadashi Kadamoto, e ele falava sobre sistemas representacionais, né, que existem palavras visuais, auditivas e sinestésicas. Então, a comunicação, para ser eficiente, é importante que a gente esteja atento a todas as nossas formas de comunicação. Então, às vezes eu estou falando uma coisa, mas meu corpo está comunicando outra completamente diferente, né? Então, são palavras soltas ao vento, né? Então, quem está atento a essa comunicação, eu tenho até vontade de estudar mais sobre isso, né? Tem um livro que fala O Corpo Fala, né? Desde o tempo que eu fazia a minha primeira faculdade, já tinha esse livro, eu queria ler e nunca li, mas está na minha lista aí, para eu ler. O A Corpo gente pode Fala, até né? indicar esse livro como aquela área cultural que a gente tem, que é realmente É. interessante de ver, vai. Dicas de livro, né? O corpo fala. E isso que você falou sobre Jesus, né? Voltando, retomando Jesus, realmente me chama a atenção, porque Jesus sempre perguntava, né? Que queres que eu faça? E aí ele ouvia o outro e devassava a alma do outro, né? Ouvindo o outro, e permitia que o outro se ouvisse, para que a gente tenha consciência daquilo que a gente fala. Porque às vezes a gente faz pedidos e faz desejos e tem desejos que a gente não tem consciência daquilo que a gente está pedindo, daquilo que a gente está falando. E a gente vê na história, quando a gente lê, né, alguns dos livros da doutrina espírita, da literatura espírita, que trazem o relato que muitos pediam a cura, eram curados e pouco tempo depois ficavam doentes de novo. Essa era leproso, aí ficava leproso de novo. Porque quando ele pedia, ele não sabia o que ele estava pedindo, ele não sabia que ele tinha que ter um compromisso com a cura dele. Né? Então, esse compromisso com o que eu falo, esse compromisso com o que eu quero, com o que eu desejo, com a vida que eu desejo para mim, né? Com o meu corpo, com minha alma, com meus pensamentos. E aí o indivíduo, de novo, entrava no processo de doença e ficava doente de novo. Aí Jesus não vai ficar encarnado a vida toda, sai voltando lá e curando de novo, e curando de novo. Ele deixou a mensagem. Aí o indivíduo vai refletir e buscar a sua própria cura, né? Então é isso, amigo. Não, faltam 12 minutos ainda tenho o que falar. O que Um que você pouco quer desse trazer ponto que você mais? comentava aí, Pri, é muito importante que o Jorge falou dessa escuta do corpo, e muitas vezes nós falamos algo, né? Por exemplo, eu preciso ter hábitos saudáveis. Mas você não se ouve, você não se escuta. Então isso acaba não se processando em sua vida justamente pelo fato de você não trazer isso para o seu mundo íntimo, né? Não abarcar essa demanda, não abraçar esse compromisso. E, por consequência, isso vai dificultar a honra dessa promessa, porque justamente você não teve essa capacidade de se ouvir.
né? Existem várias formas de escuta do corpo, né? Mas uma simples que pode ser muito perceptível, por exemplo, de repente você está com o seu organismo satisfeito, você fez uma boa alimentação e de repente alguém chega com alguma coisa que você goste muito. E naquele momento você começa a comer compulsivamente. Você vai comendo, comendo, comendo. E depois você fica completamente empachado, você se sente mal. E aquilo é um desrespeito ao corpo, né? Você não escutou uma demanda do corpo. O corpo estava satisfeito. Existem outras formas que nós poderíamos enumerar aqui, mas só uma para que nós tenhamos ideia da importância de se escutar. De escutar o seu mundo íntimo, a sua psique, o seu corpo, de respeitá-los, né? De entender as suas demandas interiores. E é muito importante, porque nós temos observado uma série de descaminhos, de desvãos, tanto no contexto íntimo, né, de pessoas que nos têm chegado e traz uma série de questões muito conflitantes, assim como também questões relacionais, né, dificuldades no relacionamento, dificuldades em lidar com familiares. E essa tem sido uma das preocupações nossa desse projeto do Evangelho, de justamente estabelecer essas lives despretensiosas que não visam esgotar conteúdos, mas trazer à tona reflexões, problematizar questões. Porque problematizar não significa dizer que nós vamos dificultar a solução para esses problemas, mas refletir, utilizar outros mecanismos, né? Quão importante é isso? Porque nós percebemos várias pessoas estão participando, né? Desde o início da live, Fidelis com ótimas considerações, seu Paulo também, o próprio Jorge, e a importância de escutar o outro, né? De perceber que às vezes o outro teve uma experiência mais profunda e talvez tenha uma expertise dentro daquele conteúdo, não é? E Jorge até complementa, né? Continuamos vendo essas curas momentâneas através de práticas integrativas, Sim. como nas constelações, barras, Teta Healing. e o indivíduo alcança uma cura, mas não tem lastro para sustentar a mudança. Fantástico, fantástico, fantástico. É o que a gente vê no centro também, né? Quando a gente vê o povo que fica lá fazendo tratamento espiritual, atrás de tratamento espiritual, toma e passo todo dia, né? Aí tem uma cura momentânea, melhora um pouquinho, já estou E aí? bem, resolvi meu problema, aí daqui a um ano tá ali de novo no centro, procurando de novo tratamento espiritual, achando que o milagre vem de fora, né? O que chama dos papapasse, né? Aquele indivíduo. Tava fácil, Não vou isso. pegar passe com precisa, não, precisa muito magra, vegana, não vou pegar passe, eu faço uma pessoa robusta, Eu uma vou querer tomar pessoa passo com o presidente do centro. exatamente com médio ostensivo, que ele vai dar um passe lá. E aí, de repente, você teve o processo, mas não escutou a si mesmo, e aí retoma aquele processo mais aflitivo, com mais dificuldade ainda. Enfim, eu acho que são essas questões que a gente poderia discutir nesse sabadão super ensolarado aqui em Salvador. Só para concluir, né, eu queria falar, você estava falando aí também ainda sobre a escuta de si mesmo e que também a escuta do outro, algo que tem me ajudado muito no meu processo, tanto de eu saber silenciar a mente para escutar o outro, como escutar a mim mesma, é a meditação. Assim, a gente já teve outras lives em que a gente falou sobre a meditação, mas eu volto a bater nessa tecla porque eu acho que é um instrumento, uma forma fantástica, Odri, da gente se ouvir e a gente conseguir silenciar a mente para ter essa disciplina mental, para quando tiver interação com o outro também, a gente saber ouvir o que a gente fala e ouvir o que o outro está falando também, né? Eu, quando faço meditação, sempre tem uma parte da meditação que a gente percebe o nosso corpo, né? E é interessantíssimo que às vezes tem coisas que estão acontecendo no nosso corpo que na correria do dia a dia a gente não percebe, e na meditação a gente percebe sensações em partes específicas do corpo, sabe? É incrível. E às vezes eu sinto como se eu tivesse sentido todas as células do meu corpo ali trabalhando em movimento, sabe? É uma conexão que a gente consegue estabelecer com a gente mesmo. E a gente cria um ambiente mental, eu acho, as condições mentais, para que a gente consiga se relacionar de maneira eficaz com o outro também, quando a gente aprende a silenciar, que a gente falou muito aqui, que é a ansiedade, né, a tagarelice mental, interfere nesse processo de comunicação, da gente saber silenciar para escutar o que o outro está falando. Então, a meditação é um meio também que pode nos ajudar a gente se escutar e escutar o outro também.
E eu queria encerrar minha fala aqui, que a gente já está no finalzinho, com um trecho de um livro de Joana de Ângeles, Episódios Diários, já falei até no início, em que ela fala o seguinte, eu vou ler, viu? Mas é bem pequenininho. Concede a quem chega a honra de o ouvir. Ser gentil e, no momento próprio, fala com naturalidade, sem a falsa postura de intocável ou sem problema. A arte de ouvir é também a ciência de ajudar. Então, assim, Laís, né, falou aí sobre a questão da humildade. Eu vejo muito a humildade relacionada com esse processo de escuta, tanto da gente mesmo como do outro, né? É realmente a gente ter abertura para ouvir o outro, é a gente perceber, a gente saber abdicar das nossas próprias certezas, sabendo que o que o outro tem a nos comunicar pode vir a mudar aquilo que a gente tem de convicção interna. E isso pode ser positivo para mim, porque eu vou ouvir, pode ser que eu ouça e concorde e venha mudar alguma convicção interna minha, como pode ser que eu não concorde, eu ouço e está ok. Né? Eu dei possibilidade de o outro escutar, né? Eu permiti, ou de outro falar, né? Eu permiti que o outro falasse e eu ouvi ele falando, que como Joana de Ângeles traz, é um meio da gente também ajudar, uma forma da gente exercer a caridade moral, né? Ouvindo os outros. Então, eu encerro aqui a minha Gente, eu só fala. queria falar rapidinho. Nós estamos encerrando o bloco de contemporaneidades, construindo o novo eu, mas vamos ter participações incríveis ainda. O próprio Jorge Mahaprabhu, que está aí, vai falar um pouquinho para a gente sobre masculinidade sadia. Nós vamos ter a continuação da live sobre o racismo, excepcionalmente na semana que vem, na segunda-feira, às 8h30 da noite, né? Às 20h30, com eles Norte. Vamos continuar aquele bate-papo incrível que foi motivado justamente pela participação intensa de várias pessoas, né, que pediram. A gente vai continuar falando sobre assuntos importantes como colorismo e práticas antirracistas. Então fiquem conosco, é uma grande alegria. E o Paulo colocou uma coisa, antes de fazer sua meditação bem rápido, e que eu tenho escutado de outras amigas, outras pessoas próximas, na importância dessas lives. E interessante que a gente não visa aqui ter uma grande quantidade de seguidores. O importante para nós não é isso, mas é trazer questões que são do nosso dia a dia para que a gente possa refletir sobre um novo prisma. E obrigado pelo feedback de vocês, tem sido fantástico para nós também essa experiência, esse contato, esse carinho imenso. E como o Pri terminou com alguma coisa, eu também quero contribuir com uma frase bem rápida de Alberto Caeiro, que diz o seguinte: não é bastante ter ouvidos para ouvir o que é dito, é preciso também que haja silêncio dentro da alma e que nossa alma se Oh, silencie para que escutemos a nós mesmos. que rapaz poético. Só temos 2 minutos para fazer uma meditação ultra rápida. Então, vamos fechar o olhinho, inspirar, segurar um pouco o ar e expirar lentamente. De novo, inspirar, segurar um pouco o ar e lentamente expirar. E vamos visualizar uma luz azul celeste no centro de nossa garganta, vinculado ao nosso chakra laríngeo, que está ligado à região da fala, até o nariz, alcançando também os ouvidos. Vamos iluminar essa região, imaginar que essa luz se expande. De novo, inspirar, levando essa luz de paz e de harmonia ao centro da nossa garganta. E essa luz se espalha por todo o nosso corpo. Sentimos vibrar cada uma de nossas células, vibrações de paz, de harmonia, de serenidade. Vamos imaginar que essa luz se expande a partir do nosso corpo, envolvendo a todos aqueles dentro de nossos lares, envolvendo a todos aqueles que moram no nosso bairro, na nossa cidade. E essa luz se expande cada vez mais, envolvendo também nossos amigos, nossos desafetos, se houverem, nosso país e todo o universo,
uma luz de paz, uma luz de amor, de acolhimento e de felicidade. Que essas vibrações de paz estejam com a gente hoje, todos os dias, que sejamos fontes de luz a irradiar a luz para aqueles que estão ao nosso redor e em todo o universo. Obrigada, gente, pela live de hoje. Grande beijo, fique com Deus. Obrigado a todos.